O santo do dia 18 de julho. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Francisco Salano e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de julho. São Francisco Salano nasceu em Molina, na Espanha, no ano de 1549, no século XVI, pertencente a uma família abastada e de nobre ascendência. Os pais Mateus Châncio e Solano e Ana Guimenezes eram cristãos fervorosos. Sua formação passou pelo colégio jesuíta, ingressando-se mais tarde na ordem franciscana. O que mais ensinava era ser o missionário, porém adiou os planos para cuidar dos doentes, principalmente os mais pobres na Espanha, que foram devastados pela peste. Ele acabou contraindo a doença, mas logo se recuperou. Em 1589, no século XVI, Francisco foi escalado para uma missão evangelizadora no novo continente latino-americano. Durante o caminho, ele enfrentou uma forte tempestade que fez o navio encalhar em um barco de tempestade de areia. Porém, com sua presença e palavras de fé, acalmou as pessoas. Com isso, acabou batizando muitos passageiros e também os escravos negros que viajaram com ele. Logo depois que Francisco descera, aconteceu outro navio, os avistou e chegaram salvos ao destino em Lima, no Peru, na América Latina. Durante os 15 anos de apostolado, vivenciou vários milagres, como a cura dos doentes, como o toque de seu cordão de Francisco virou totalmente uma vasta região de pragas dos gafanhotos e dos de aprender facilmente as novas línguas e catequizar cada tribo em seu próprio dialeto. Passou os últimos 5 anos de sua vida em Lima, no Peru. Francisco Soliano morreu em julho de 1610, no século XVII, enquanto os frades cantavam o credo e suas últimas palavras foram: glorificou Deus. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 27 de dezembro de 1726, no século XVIII. São Francisco Soliano, padroeiro missionário da América Latina, dai-nos o anseio de sermos missionários e nunca desistir de anunciar as maravilhas de Deus. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de julho. A comemoração de São Bartolomeu dos Mártires, bispo que, nascido em Lisboa, ingressou-se na ordem dos pregadores, foi nomeado para ser sede episcopal de Braga, em Portugal. Faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1590. Na Via Trubutina, a comemoração dos santos Sinforosos, 7 companheiros crentes: Juliano, Nemésio, Primitivo, Justino, Estalacteu, mártires que suportaram o martírio com diversos gêneros de tortura, como os irmãos em Cristo, no século III, no ano 250. Em Milano, na região da Itália, São Materno, bispo que estabelecesse a liberdade da igreja, transladou com grandes solenes lode para a sua cidade o corpo dos mártires de Nabokov Félix, no século IV, no ano de 310. Em Dorotônio Míceles, na Bulgária, Santo Emiliano Mártir, que distribuiu o altar dos ídolos nas impedis sacrifício, por isso foi atirado para uma fornalha, no século IV, no ano 362. Em Brescia, na Vessênia, atualmente na Normandia, região da Itália, São Filastro, bispo
cuja vida e morte foram louvados por São Glaudício, o seu sucessor. Faleceu de morte natural no século IV, no ano 397. Em Folipoli, na atual Emília, na Romênia, região da Itália, São Rufino, bispo, que considerado o primeiro governador esta igreja, ter conduzido Cristo a todo o povo rural deste território. Faleceu de morte natural no século V, no ano 480. Em Metz, na Áustria, atualmente na França, Santo Arnolfo, bispo, que foi conselheiro de Dagoberto, rei da Áustria, depois a reunificação do cargo que retirou para vidas eremitas no Monte Vespos. Faleceu de morte natural no século VII, no ano de 640. Em Constantinopla, na Turquia, Santa Teodósia, monja e mártir. Ela morreu por defender uma antiga imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. O imperador Leão ordenava remover do seu palácio. Ela morreu martirizada no século VIII, no ano 710. Em Utrecht, geral da Áustria, atualmente na Holanda, São Federico, bispo, que foi exímio conhecedor das Sagradas Escrituras e se consagrou com grande zelo à evangelização dos frisons. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 838. Em Segalonis, na região da Itália, São Bruno, bispo, que trabalhou e sofreu muito pela renovação da igreja e por isso, obrigado a deixar a sua sede episcopal, encontrou-se refúgio no Monte Cassino. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1123. Em Cracóvia, na Polônia, São Simeão Luzbrich, presbítero da Ordem dos Menores, impelido pela sua caridade, encontrou-se a morte no cuidado dos empertados moribundos. Faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1482. No barco, na prisão, ancorado perto de Porto-Chex, na França, o beato João Batista de Bruxelas, presbítero, longe e mártir, que morreu durante a Revolução Francesa no século XVIII, no ano de 1794. Em Nutbix, hoje no Vietnã, São Domingos Nicolas Dantes, mártir que morreu estrangulado por ser cristão católico, a mando do imperador do Vietnã, no século XIX, no ano de 1859. Em Grostovik, na Ucrânia, a beata Tarcisa Olga Mikveli, virgem consagrada das Irmãs Escravas de Maria Imaculada, foi martirizada no século XX, no ano de 1944, pelo exército nazista. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de julho, dia que a Igreja celebra a memória de Francisco Soliano, padroeiro missionários da América Latina.